Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Anderson? Boa noite, Anderson, Jean. Olá, como vai? Tudo bem, doutora Sara? Tudo bem com vocês? Márcio, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Vamos lá. Como sempre, faço aquelas lives quando der na telha, né? Deixa eu só diminuir uma coisa aqui. Só um minutinho. Ô, Neia, tudo bem, Danilo? Tudo bem, Antônia? Boa noite, Luiz Mendonça, tudo bem? Como vai Lisboa? Nossa querida terrinha. Quer dizer, né? Vamos lá. Só um minutinho. Gente, hoje eu tô querendo bater um papo com vocês. É assim, vamos lá. Quem está... Primeiramente, deixa eu me apresentar sempre. Sou Danilo Batista. Administrador do Monarquia Brasil no Instagram e no Twitter. Eu tenho que agradecer a vocês pelo 7 de setembro, maravilhoso, pelo bandeiraço, por tudo que vocês fizeram. Foi uma grande data pra gente, memorável. Quem não foi no bandeiraço, quem ficou em casa, enfim, foi uma maravilhosa festa. Isso aí tem que ser muito bem lembrado aí, tá? Também agradecer pelo aumento de seguidores que a gente teve. Pulamos aí de praticamente de 10.300 para quase 11.200 aí em 2 dias aqui no Instagram. Lá no Twitter também a gente cresceu nossa audiência, lá nossos seguidores também, tá, gente? Vocês estão parabéns aí, tá? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer entrar ao vivo comigo para trocar uma ideia? Quem tá afim, faça o convite aí. Vamos lá, gente. Quem tá afim? Vamos lá, doutora Sandra. Doutora Sara, desculpa. Fazer o convite com ela. Cadê? Doutora Sara. Doutora Sara, faz o convite aí. Vamos ver como faço o convite aqui, peraí. Fazer transmissão ao vivo com a doutora Sara. Vamos lá, esperar a doutora Sara ficar pronta. Chamei, estava aguardando a doutora Sara, pediatra. Chamei sim, doutora Sara. Vou fazer outro convite, peraí. Ó, fazer uma transmissão ao vivo com a doutora Sara. Ave Império! Tudo bem com você? Tudo bem. E aí? Certo. Tudo bem, graças a Deus estamos caminhando. Primeiramente, eu tenho que agradecer pelo seu empenho. A gente percebe que você tem um carinho enorme pela nossa página. Eu gosto muito dos seus comentários. Obrigado, Nossa, viu? eu que agradeço. Eu fico tão feliz, sabe, que eu já tenho motor mais de 4 pontos, motor de caminhonete já, né? Quando você passa do 4.0. Então, eu fico tão feliz de ver vocês aí que estão 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, estudando história, né? Entendendo que o 7 de setembro, quem pega a bandeira atual, nossa, a bandeira da República, e chacoalha no 7 de setembro, é menos pior do que quem pega a camisa da seleção e sai comemorando, né? A independência. Mas
é, é estranho porque, poxa, não tem nada a ver com a República, a independência. E na minha opinião, na minha humilde opinião, a minha bandeira, a bandeira do Brasil, é a do Império ainda. Com certeza. Eu não aceito o golpe da República. De todos nós, atores, de todos nós. É assim, eu que estou assim, nessa campanha faz 5 anos, né? A gente percebe que dá gosto de ver, né? Assim, essas realizações, vamos falar assim, porque era tão pequeno, ainda continua embrionário, vamos falar assim, mas a gente percebe como está crescendo exponencialmente, né? Essas comemorações, essas aptidões das pessoas ir para a rua com a bandeira do Império, gente, a gente fica muito feliz com o resultado desse trabalho. Você sabe, eu vou contar uma história, aproveitar que eu estou falando aí com o pessoal mais jovem. Em 2018, eu corri a Family Run no Rio de Janeiro, em junho, e estava tendo um encontro monárquico bem na frente do hotel, ali no Catete, né? Ah, sim. E, poxa, assim, no hotel que eu fiquei, no Catete, um hotel simples, nada, né? Porque o objetivo era ir, correr e voltar para São José. Poxa, cara, corri, né? Corri 10 quilômetros, naquele dia eu corri e tal, ali no Flamengo, voltei andando pro hotel, toda suada, apertei o andar, tô no elevador, a porta do elevador abre num andar que não era o meu, e quem que tá ali, em pezinho? O Dom Bertrand. Verdade! Cara, a porta do elevador começou a fechar, eu coloquei o braço assim, tá! Daí eu, Dom Bertrand, e ele pra trás. Dom Bertrand, a Paula estava comigo. Ela, Sara, pelo amor de Deus, está assustando o senhor. Deu, senhor, é o Dom Bertrand. Daí eu, Dom Bertrand. Não. Aí eu não sabia se eu abraçava, estava tão suada, o que eu fazia? Assim, eu vontade de pegar o Dom Bertrand e levar para casa. Caramba, nossa, eu também tive esse prazer, viu, de conhecer o Dom Bertrand. Meu Deus do céu, aquele velhinho é show de bola. Nossa, ele foi com uma alma do Brasil, né? Ele é demais, ele é demais. Então foi isso, foi a voz do Dom Bertrand, livros como o do Laurentino Gomes, né? Porque a minha geração que teve como trabalho de escola assistir Carlota Joaquina, teve aula assim, tirando o sarro de Dom João, né? Então quando você pega a história e vê assim, cara, peraí, para de chamar o Dom João VI de preguiçoso, de gordo, de tudo isso que vocês estão chamando, que ele foi o único que deu chapéu no Napoleão. O resto, né? Então, o cara muito inteligente. E o amor que essa família tinha pelo Brasil, sensacional. Eles vieram para cá, assim, era a terra, né? Era a terra sagrada deles, né? Trouxeram tudo para cá. Muito bom, muito bom. É isso que a gente precisa um pouquinho meio que resgatar, né? Eu vejo que com a República a gente saiu de uma fase linda que tinha com Dom Pedrinho, né? Com Dom Pedro II. Poxa, o Guarani, quem pega os documentários que vê, né? Quando colocaram o Guarani para tocar lá na Europa, o pessoal, meu Deus, né? O que é isso? E daí, Machado, né? Machado de Assis, o Joaquim Nabuco. E vários outros, né? Exatamente, isso que eu ia falar. A gente tem, assim, fora no exército, né? Se eu pegar na Guerra do Paraguai, a participação dos voluntários da pátria, né? O Dom Pedro falou, eu quero ir lá. Não, mas a gente não pode deixar você, é o nosso imperador. Então, tudo bem, então eu abdico e vou lá como voluntário. Não, então tá bom, então pode ir lá. Né? Então tem cada detalhe da nossa história e o jeito que a gente aprendeu, que quer dizer, que ensinaram a gente, foi bem que para, sabe, a nossa autoestima ficar lá no pé. E não é bem assim. E hoje, quando você pega o LP, né? Eu chamo de LP, o Luiz Felipe, que é o melhor deputado, na minha opinião. Meu voto foi dele. Então, e o pessoal fala assim, eu quero ele para prefeito de São Paulo. Eu assim, não pensa pequeno, gente. Eu quero ele no momento como ele é deputado, eu quero ele presidente da Câmara.
Mas Sim. eu quero o LP no Senado. A gente precisa de senador, assim, sabe? É por isso que eu falo, a gente tem que concentrar, a lógica, tem que ter já um start a partir de agora, 2020, né, elegendo os vereadores, prefeitos, enfim, e a partir de 2022 a gente tem que fazer uma bancada imensa, o máximo possível. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, que assim, o meu receio que isso vai acontecer, vendo esse lado político monarquista crescendo, vai ter aproveitadores. Ah, os surfistas. Exatamente. A gente já... Igual aconteceu com o Bolsonaro. A Exatamente. Joyce, o Dória, Exatamente. né? O Dória. Né? Eu não sei o Exatamente. que é isso até hoje, Isso aqui sinceramente. é qualquer... Como que é isso aqui? Deve ser ozônio. É alguma coisa feita, tamo junto, sei lá, enfim. Então, mas esse é o meu medo, porque assim, já perceberam, assim, eu já falei várias vezes, tem muito assessor parlamentar nas páginas monarquistas. Né? Assim, eu de vez em quando eu vejo os perfis das pessoas que me seguem, né? Nos seguem, outros colegas também. Uhum. Eu vejo lá, assessor parlamentar, assessor parlamentar. Então ele sabe que a monarquia, os monarquistas, vai se tornar uma força política amanhã. E tendo esses assessores parlamentares, vendo agora que a gente está querendo criar corpo, né? Ainda não aconteceu de vez. Então vai agora aparecer um monte de cara, que é o bandeira da monarquia, tá, não sei o quê, mas não é monarquista de fato. Então, mas isso Entendeu? só vai... Esse tipo de situação só vai causar um dano enquanto realmente houver república. Porque a partir do momento que você tem um poder moderador, eles podem usar a máscara que eles quiserem, entendeu? Olha a falta que faz um poder moderador agora, nessa situação que a gente está vivendo. Total. Sabe? Então, poxa, eu escutei o Maia falar que não legislar era legislar. Isso é uma forma bem republicana de pensar mesmo. Você falar, eu não vou escolher, eu não vou votar essa pauta. E o fato de eu não votar essa pauta, e é uma pauta importante, né, deixar caducar a MP do jeito que eles deixaram, assim, um recorde de MP caducando, né? Eu não vou votar agora a reforma administrativa, e isso, eu não votar essa reforma, já é uma forma de legislar. Não, meu filho, isso daí é prevaricação. Isso daí é acabar com o nosso país, sabe? É você ver que tem um rombo, nas contas. E assim, uma coisa que eu penso, e eu já vi, graças a Deus, vários parlamentares falando, como que você vai fazer uma reforma superficial, profunda dos seus tributos, se você ainda não reformou o quanto que você está gastando, o seu custo, se você não tem uma governança na sua casa? Você sabe quanto que você precisa trabalhar no seu mês para pagar suas contas, se você deixa todas as luzes ligadas, se você deixa toda a comida estragar, se você compra carne e deixa fora, né? Então, assim, se você desperdiça, você não tem como saber quanto você precisa trabalhar, quanto você precisa cobrar de imposto de todo mundo. Então, antes de pensar em qualquer reforma tributária, tem que chamar, ir para a responsabilidade e falar assim, tá, o que a gente precisa fazer aqui? E eles, não vamos votar reforma agora, não vamos fazer isso, já é legislar. Não, isso para mim chama prevaricação. Né? Isso... Agora imagina, desculpa, eu tô tentando interromper, mas assim, imagina se isso acontecesse na época do reinado Dom Pedro II. Rodrigo Maia já tinha pulado fora faz tempo. Eu sinceramente, eu queria ter o conhecimento necessário para conseguir projetar o que Dom Pedro II faria, porque eu não conheci nenhum gestor que... Eu gosto muito do Bolsonaro, eu acho que, tadinho, ele às vezes fala umas coisas, mas é o jeitinho simples dele, assim, eu não consigo ficar com raiva dele, mesmo quando ele fala alguma coisa que eu não concordo muito, que acho que você poderia falar de um jeito diferente, mas eu não consigo não gostar dele, sabe? Eu acho que ele é tão sincero, ele fala tanta verdade, e a pessoa que fala a verdade, ela me ganha, sabe? A pessoa sempre vai me ganhar com a verdade. Eu não gosto de máscara, eu não gosto de fingimento, eu não gosto de nada disso. Eu gosto da verdade. A verdade é o melhor caminho.
Mas eu não consigo vislumbrar assim, um gestor que seja o movimento, sabe? Como no xadrez, você Sim. sabe o que cada peça consegue fazer. O movimento do Dom Pedro II, de tão elaborado que ele foi, sabe? De tão inteligente, ao mesmo tempo corajoso, né? E tão patriota. Poxa, ele morreu com o saquinho de terra do Brasil no bolso, né? É fogo. Isso eu não consigo pensar o que ele faria. Eu não tenho capacidade, assim, não tenho imaginação suficiente nem conhecimento da índole real dele, de ver, talvez, eu não sei se ele morreria de desgosto, sabe? De ver o que está acontecendo. Eu não sei se ele inspiraria as pessoas, né, a se levantarem contra tudo isso, porque ele era muito carismático, né? O povo gostava muito dele. O exército fez eles saírem correndo à noite, porque senão ia ter uma guerra civil. E teve, na verdade, teve muito sangue derramado, né? E depois uma campanha muito forte para apagar a nossa história. Né? Aquela coisa do Men in Black, né? Olha aqui essa canetinha, e esquece. Mas a verdade sempre vem à tona, a verdade é soberana. Quanto mais experiência, mais rugas vocês forem ganhando, né? Quanto mais o tempo passar para vocês vão entender o que eu vou falar agora. A verdade, ela é implacável. Pode tardar, mas ela aparece. E com a monarquia, com o que aconteceu com a família imperial, foi tão injusto, sabe? Foi tão cruel o que foi feito. Exilarem, impedirem eles de voltar para cá, né? E o universo é tão estranho, né? Santos Dumont, quando estava lá descobrindo o avião, caiu no quintal onde a Princesa Isabel morava. Sim. Poxa, né? Então, tanta coisa que envolve a gente, interessante, da nossa cultura, né? Que você fala assim, poxa, eu tenho orgulho de ser brasileiro porque o Santos Dumont era um inventor, ele que criou o avião. Em algum ponto do Santos Dumont vai ter a família imperial. Sim. Né? Poxa, eu sou fã do Ayrton Senna, não sei o que o Ayrton Senna falou. Eu conheço a República, conheço a monarquia. Por isso eu sou monarquista. Exatamente. Né? Então, assim, você pode pensar qualquer herói nacional que vai ter algum tracinho deles, alguma marca deles. Ao passo que os nossos presidentes, até agora, né, é triste falar isso, né? Mas hoje pensa mesmo assim, só tristeza, né? Só coisa... A educação, o que aconteceu com a educação. Assim, hoje mesmo foi no Twitter que eu postei, né? Eu sempre falo essa frase: o brasileiro é monarquista, mas não sabe. Aí teve uma seguidora nossa lá, falou o seguinte: o brasileiro é monarquista, mas foi obrigado a virar republicano. Tem esse detalhe também, né? Porque assim, do nada, que ceifaram a história da monarquia total nas nossas escolas. Como é falar de monarquia 10 linhas e totalmente descabidas, né? Totalmente contrário do que foi. E hoje as pessoas acham que quando a gente fala de monarquia, a gente está falando de absolutismo, está falando de todas as coisas, menos o que foi de verdade, né? Você sabe? É por isso que a gente tem esse trabalho imenso de desmistificar a monarquia brasileira. Você sabe, em 1889, né, quando aconteceu o golpe da República, eu não lembro quem que era o presidente dos Estados Unidos, mas sabe o que ele falou? Acabou a única democracia da América do Sul, da América Latina. Por quê? Porque era a única democracia. O pessoal tem aquela ideia, não sei, do rei, né, com o troninho, né, aquela coisinha bem do Shrek mesmo, né? Aquele reizinho do Shrek. Não é por aí. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando da falta de um poder moderador, da falta de se desenhar algo a longo prazo,
né? Hoje, as coisas elas são pensadas para a cada 4 anos. E não é tanto para o progresso, né? Mas com aquela coisa do vamos aparelhar tal instituição, porque ela tem força, nos apoiar, né? Alguém perguntou alguma coisa aqui da monarquia tradicionalista. Monarquia é um tradicionalista. Eu simplesmente não falo nada. Eu fico quieto se eu contar isso aí. Qual é a sua opinião? Nada? Não. A minha opinião é o seguinte: nada com relação à sociedade é fixo, né? É profundo esse assunto, né? Porque você tem que pensar lá atrás dos déspotas, tem que pensar lá atrás da influência da Igreja Católica, e não é isso que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora, aqui neste país, é a falta de um poder moderador, é a necessidade de se resgatar nossa história, se resgatar nossa autoestima, é a necessidade da gente chegar num ideal de ter um país mais liberal na economia e, ao mesmo tempo, mais conservador nos costumes, mas sem aquele ser conservador assim, aquele conservador radical, quase preconceituoso. Não isso. Um conservador modernizado. A ideia... Entendemos. A ideia é proteger a família, né? Proteger a estrutura da sociedade. Porque do jeito que tá agora, vira uma bagunça muito estranha. Quantos monarquistas há no Brasil? A célula mata que é a família. Exatamente. Quantos Gabriel, monarquistas? deixa eu fazer uma pergunta aqui. Gabriel Betzel. Vocês acham que se houvesse um plebiscito, hoje viraríamos monarquia? Minha opinião, não. Hoje não. Minha opinião. Eu tenho muita esperança, mas ia fazer tanto barulho. Rapaz, se tivesse um plebiscito, eu ia largar tudo para explicar para as pessoas. No 7 de setembro, fui eu com a minha bandeirinha do Império, que foi meu presente para mim mesma de aniversário. Foi minha bandeira do Império. Fui eu sozinha lá com a Paulinha na praça e fiquei rodando. Andei 5 quilômetros com a bandeira e o povo tirando foto, me perguntando o que era, de que estado que era, não sei o que, eu explicando com toda a paciência do universo. Olha, o verde dos Braganço, o amarelo do Habsburgo, aqui é o café, aqui é o fumo, aqui é a coroa imperial, aqui instrumento de navegação, e vamos que vamos. Eu ia fazer um negócio, acho que eu ia na escola, acho que eu ia nas igrejas e centro espírita, tudo quanto é canto explicar. Falar, gente, a questão não é que a gente não vai sustentar uma família. A gente vai ter uma família que ama o Brasil, que já provou que ama o Brasil, e que vai moderar tudo isso que está acontecendo. A gente vai ter um projeto mais duradouro. A gente vai ter a grande diferença, eu diria, é a pauta. A pauta vai ser o Brasil, e não o interesse daquele ou daquele partido. Tá certo. Assim, na verdade é o seguinte, quando a gente fala do poder, no caso, né, a chefia de Estado e chefia de governo, vamos lá, a gente está numa monarquia parlamentarista, tem a chefia de governo que vai implantar suas ideias, independente se for um partido de esquerda, se for um partido de direita, um partido de centro, vai implantar suas ideias. O cargo do imperador, que seria o chefe de Estado, ele cuida daquelas políticas de mais de longo prazo, que faltam totalmente no Brasil. Uhum. Olha, vamos pegar da redemocratização para cá, 35 anos. Mais ou menos. Gente, a gente teve direita com o Collor, centro com o Sarney, direita, centro com o Itamar, a esquerda com o Lula. Esquerda. Então, não dá para ter uma política de longo prazo nesse meio tempo. Agora voltou a direita com o Bolsonaro, entendeu? Então, assim, tipo, vai e volta. E as políticas de longo prazo não continuam, sabe? Uhum. Por isso que a gente está precisando necessariamente, tipo, jogar na cara do brasileiro. Todo brasileiro, a gente tem essa alternativa, entendeu? Mas para isso, o brasileiro tem que despertar para isso, né? Nada é engolido. Hoje, nós estamos vendo aí, gente, o caso clássico aí. Nós que somos, né, doutora, com todo respeito, um pouquinho mais velhos, eu tô com 36. Pô, eu tô muito velha, cara.
Não, assim, eu falo assim, quem era a Globo há 20 anos atrás, quem que é a Globo hoje? Vamos pegar a Globo. Nossa. A Globo, o que ela falava era lei. Foi ela que elegeu o Fernando Henrique. Foi ela que elegeu o Lula. Agora vamos pegar a Lula, perdão, a Globo de 5 anos para trás. Tentou derrubar o Temer, não conseguiu. Tentou segurar a Dilma, não conseguiu. Tentou não eleger o Bolsonaro, não conseguiu. Vai tentar não reeleger o Bolsonaro e não vai conseguir. Entendeu? Hoje o brasileiro está mais aberto, está saindo dessa escravidão chamada TV Globo. Mas é porque aconteceu um negócio que quando eu era criança eu jamais pensaria que isso ia acontecer. Primeiro criaram os computadores. Sim. Né? E aí criaram os computadores para usar em casa, os PCs. Aí esses PCs, eles viraram computadores de colocar no colo, laptops. Sim. E daí veio a tal da internet, que conectou todo mundo. E aí veio o celular, porque, gente, eu colocava ficha no orelhão. Dá um Google, quem não conhece o que é orelhão. Eu não usava cartão, eu colocava ficha no orelhão. Isso faz toda a diferença. Eu colocava ficha no orelhão e discava. Eu sei o que é discar para alguém. Mas, enfim. E daí veio o celular, quer dizer, foi o computador, com o telefone, com a internet, com a rede social. E aí, todo mundo virou o quê? Todo mundo virou jornalista. Sim. O que é muito perigoso, porque às vezes você vê assim, as pessoas massacrarem umas às outras. E eu acho que só com o tempo e um pouquinho de cultura, maturidade, para as pessoas equilibrarem isso, né? Sim. Dá um pouquinho de medo, assim. Às vezes eu vejo uma coisa e claro, eu tenho 4.2, né? Eu sou de 78. E, para mim, quando alguém acusa outra pessoa, eu preciso de... por causa da minha idade, né? As coisas que eu já vi. Eu preciso de alguns elementos para eu falar assim, realmente. Mas eu não vou, a partir de uma coisa que eu leio, né, numa rede social, sobretudo, eu não vou a partir disso falar, nossa, esse aqui é culpado, hein? Eu tenho certeza que é. Porque eu já vi várias vezes pessoas serem acusadas e depois provar que não era. Só que na hora de acusar, todo mundo aponta o dedo. Na hora de limpar o nome da pessoa, a galera some. E aquilo estraga a vida de alguém. E isso, para mim, é muito perigoso, sabe? Eu não ia conseguir dormir se eu julgasse alguém dessa forma. Essa geração está sendo acostumada a lidar com isso. A lidar, não. A discutir dessa forma. Acuse, se ela estiver errada, ela não dá desculpa, vira as costas e a vida que segue. Eu não estou falando que eu vou me abster de dar opinião, mas não de julgar, entendeu? Então, colocar a culpa de uma coisa ou outra, nesse ou naquele, porque eu acredito muito em situações multifatoriais, né? Não é só uma coisa. Pois, aqui, o Gabriel perguntou se com o Bolsonaro no governo, eu acredito que vai ter mais monarquistas em cargos políticos. Então, pode acontecer isso, mas não é porque necessariamente o Bolsonaro está no governo, mas sim porque o movimento monárquico e a própria consciência, as pessoas estão... Agora, a gente tem acesso a documentos por causa da internet, era isso que eu estava falando, que antes a gente não tinha. A gente tinha um livro da escola e o professor falando. E o almanaque abriu. Dá um Google nisso. Almanaque abriu. Na minha época também. Eu também. Mas assim, gente, quanto ao Bolsonaro, vamos falar que já está sendo bem citado, é assim, não foi ao Bolsonaro. Foi assim, antes do Bolsonaro, foi eleito como um conservador. Monarquista, grande maioria do monarquista no Brasil não se abriu de governo conservador e agora está tendo acesso, né, ao tipo de governo conservador. Então é isso que está acontecendo. Porque é um conservador no governo, né, no executivo, estando atrás. Isso é natural. Né? Ó, tem uma pergunta aqui do Cleiton Silva, 85. Quantos monarquistas? Eu vou responder. No plebiscito de 93, eu tinha 9 anos. A senhora já tinha votado no plebiscito? Não, mas o meu pai votou na monarquia, tá? Eu já vi essa história sua que eu tinha falado. Então, ó... a monarquia, agora não lembro se teve 13% ou 7%, acho que 13% dos votos, tá? Eles anteciparam.
Isso, exatamente. Vou aplicar essa história, eu vou depois falar essa história. Na época teve 13% dos votos. 13% dos votos da época deu 7 milhões de votos. Se a gente pegar esses 13% de votos hoje, foi a mesma foi o mesmo número de votos do Ciro. O Ciro teve 17 milhões de votos. Tá? Vamos falar assim, mais ou menos, tá? Só que na época tinha 67 milhões de eleitores, hoje tem mais de 100 e vai cacetado, quase que dobrou. Entendeu? Hoje, mais ou menos, assim, se a gente for da Ferro e Fogo, fazer uma conta em cruz, a gente tem mais ou menos coisa de 25, no máximo 30 milhões, que é ferrenho, assim, monarquista fala assim, vou. Eu não vou falar que são consumidores de produtos monarquistas, não vou falar nada disso, eu estou falando proporcionalmente, pelo que a gente tinha na eleição de lá, e pelo que a gente teve mais ou menos, que seria mais ou menos do eleitor do Ciro Gomes, entendeu? Mais ou menos isso aí. Tem alguma coisa a falar, doutora? Não, é difícil saber quantos monarquistas tem no Brasil. Você pode estimar, né, usando o plebiscito. Uma estimação. Mais ou menos, Mas eu sinceramente, eu nem chuto esse número, porque o pessoal tá tão virado no giraia, né? Assim, infelizmente, tem um pessoal... Felizmente, tem o pessoal que estuda, que vai, pega o documento, vê, olha isso aqui, gente, olha quem foi Dom Pedro. Nossa, Dom Pedro II era um poço de cultura, que cara é esse? Que brasileiro, gente do céu, olha que país que a gente tinha. Era uma bela época, né, como eles falam, né, o pessoal. Mas enfim, cara, aí olha só o que aconteceu agora, não sei o quê. Então tem o pessoal que é assim, né, o monarquista que estudou. Mas a gente tem que considerar a massa do Brasil é o seguinte, a massa vai, um lacrador, uma pessoa assim, super, né, popular, um influencer que fala, né, essa profissão é nova. O influencer vai lá, todo mundo gosta dele, ele fala, pô, eu sou monarquista. Cara, isso pode virar o jogo, entendeu? E pasme, eu sei que teve muita gente que votou PT aqui na minha região por causa de um ou outro artista que votou no PT. Apesar de tudo que estava acontecendo. Sim. Então é muito estranho isso. É muito... Essas coisas que acontecem aqui no mundo, né? Você olha lá o que acontece com o Trump nos Estados Unidos. Também ele tem o jeito dele, é todo peculiar, mas ele conseguiu fazer... agora foi Berim, né? Com Israel, conseguiu assinar acordo de paz, de novo. Dois em uma semana. Ele está querendo colocar ele como, incrivelmente que pareça, para os progressistas, que é uma grande surpresa, estão querendo dar, ele está sendo indicado para o Prêmio Nobel da Paz do ano que vem. Né, desse ano. Então, mas para quem não entende a política dele, é exatamente o que a senhora falou. Pô, ele já foi 2 vezes Israel, com não sei quem, Israel, só plantando paz. E pessoas, por não gostar dele, não aceita que ele tem que receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, você viu as girafas da Amazônia? Sim. Então, essas girafas da Amazônia rendem até hoje. Essa semana aí o Leonardo DiCaprio falou alguma coisa mal do Bolsonaro. Desculpa, assim... Esse negócio do Leonardo DiCaprio, eu acho que, como o bicho está pegando lá na Califórnia, está tendo uma queimada enorme, eu acho que foi, não sei se foi Los Angeles, se foi São Francisco, enfim, a cidade está toda vermelha, e eu acho que o Leonardo DiCaprio, eu acho na minha teoria, o Leonardo DiCaprio chamou a atenção para a Amazônia para se focar lá na Califórnia. Entendeu? Tá uma questão aqui. Mas, eu gostei muito do que o Salles respondeu a ele. Falou, olha, a gente tem um projeto aqui, adote um parque, você pode contribuir, já que você está tão preocupado. Eu achei demais. E se você for andar na Europa, em outros países, você não vai ver a quantidade de mato que você vê aqui no Brasil. Então, pessoal, o General Mourão... Pelo menos viajar com a janela do avião aberta, para ver.
Tá cortando o vídeo. O General Mourão, ele tá fazendo um belo trabalho aí contra a questão da Amazônia e tal, mas assim, foi o coronavírus que, né, deu uma pausa em tudo, todos os projetos, né? Mas vamos lá. Mas vamos voltar ao assunto da nossa monarquia. A senhora vê aí uma pequena, média ou grande capilaridade, ou seja, novos deputados, senadores, enfim, a partir de 2022. Essa é meu principal foco. A senhora vê uma grande chance disso? Sim, 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 sim. Eu fico muito feliz, sabe? Que eu sou abelhinha operária. Eu não tenho a menor vocação para legislar, para ficar lá conversando, ouvindo ladainha. Mas eu vi que tem muito conservador, monarquista, se engajando em partidos. A dificuldade normalmente, o monarquista raiz, aquele que estuda, não o que, né, ainda está estudando, ele tem as convicções, os valores dele muito fortes, né? E é muito difícil para uma pessoa assim se identificar com algum partido político da atualidade. Então, eu acredito que se aqui no Brasil a gente pudesse ter candidato independente, os monarquistas raízes estariam muito mais engajados, sabe? Por exemplo, se alguém falar assim, Sara, me ajuda, se eu tiver dúvida, eu quero me candidatar, você me ajuda se eu tiver dúvida? Demorou, não precisa nem me pagar. Você quer tirar dúvida do quê? Você precisa de ajuda com vacina, eu sou pediatra, com qualquer coisa, campanha. Claro, fazer o Brasil melhor, entendeu? Não precisa me pagar. Para mim, político não tinha que ser profissão, sabe? A gente devia querer... minha cachorra tá brava aqui. Mas, para mim, político não devia ser profissão, sabe? Acho que as pessoas deviam ter a profissão delas e contribuir, e a gente também pode se engajar fazendo a nossa profissão de acordo com os valores que a gente acredita. Então, não se corromper, sabe? Fazer tudo bonitinho, certinho. Uma grande amiga minha acabou de entrar, Regina, pediatra, um amor, fantástico. Um amor. E bem engajada também, ajuda as pessoas. Nossa, sensacional. Pessoa do bem mesmo, muito do bem. E é isso. Então, assim, a gente precisa se engajar, precisa conhecer mais. Enquanto eu acredito, não puder candidatura independente, vai ser difícil. Porque o monarquista, normalmente, ele tem isso, sabe? E essa independência. Independência também, assim, se não me engano, é o Guerreiro Monarquistas. Acho que ele fala a mesma coisa que a gente fala, tem que ter força política, só que ele bate nessa tecla. A partir de 2022, não sei se isso vai ser possível, tem que ter candidaturas independentes, conforme a senhora falou. Ou seja, os monarquistas fazerem a sua campanha, mas sem partido. Seria perfeito, não precisar atrelar nada. Ou seja, minha bandeira é monarquia, não precisa ter PT, PSL, DEM, não sei. A pauta é única para o monarquista. É o Brasil. A nossa pauta é única, sabe? Eu quero contribuir. Então, assim, eu não preciso... poxa, o que é interessante para o meu partido agora discutir e defender? Não. Gente, o que o Brasil precisa agora? E até, sabe, o bolso, até que foi assim com o Paulo Guedes, assim, poxa, a galera vai morrer de fome se a gente não fizer nada. O que a gente vai fazer? Auxílio emergencial. Pô, mas aí o Brasil vai quebrar, né? Quanto tempo? E ele não tirou de uma vez. Olha, eu tô me surpreendendo. Mas aí que tá, falta o moderador. Falta um moderador. Por quê? Porque ele tá lá no executivo e tá tomando tesourada o tempo todo. E engraçado... A gente tá fazendo uma falta. Né? E engraçado é o seguinte... assim, engraçado para não dizer trágico, né? Porque, não sei se você percebeu, mas teve um pessoal que fez muito barulho durante a Lava Jato e tal. Daí, quando o Moro saiu... e começaram a fuçar esse pessoal, eles ficaram quietinhos. Estou falando de umas aves.
umas aves famosas de Minas, o Sim. Aécio, né? Esse pessoal, eles sumiram, eles deram perdido animal. Só tá o Fernando Henrique falando uma coisa ou outra, mas eu não sei se eles estão com medo do corona, o que que tá acontecendo, mas eles deram uma sumida boa, eles deram uma sumida sensacional. Mas, falando de parlamentar, na minha opinião, o melhor deputado que a gente tem é o Luiz Felipe. Eu concordo, assim, até agora eu concordei com tudo que ele falou. Eu entro no Instagram dele, vejo as coisas que ele fala, não tem uma vírgula que eu mudaria, assim. Ele pensa muito parecido, né? E também tem um rapaz aqui de São Paulo, na Lespe, eu esqueci o nome, eu comecei a seguir hoje. A própria Zambelli, a Carla Zambelli, eu acho que ela é monarquista. É uma seguidora nossa lá aqui no Instagram, curte nossas postagens. Carla Zambelli, um dia, se Deus quiser, eu vou ter o prazer de ela pessoalmente. Ó, o Thiago fez uma pergunta aqui, que é interessante, bem que a gente está falando agora o assunto. Mas por que os monarquistas não fazem um único partido ao invés de se filiar aos que já existem? Ó, primeiro, a minha opinião é o seguinte, o monarquista ele tem que ser, não tem um partido, mas sim uma frente parlamentar. Isso pode ter o independente, pode ter o monarquista. Eu sei que é utopia que eu vou falar, mas pode ter o monarquista lá no PT, pode ter o monarquista no PSOL, pode ter o monarquista no PT, no DEM, o independente, no PSL. O importante é ter monarquista em todas as bases, em todos os aspectos. Vamos falar assim, de lá para cá, esquerda, direita, não sei. Por quê? Esse monarquista vai levar a ideia monarquista lá na frente. Se a gente tem um só partido político monarquista, não vai difundir as ideias para os demais. Essa é a minha opinião. A gente tem que fazer a mesma coisa que aconteceu lá na Polônia. Para derrubar lá a União Soviética, lá de lá, enfim, os partidos comunistas, foi criado a Frente Parlamentar Solidariedade, que não tem nada a ver com o do Brasil, e foi implantando, assim, os parlamentares de lá da Polônia, foi nos seus partidos, lá, da esquerda, da direita, e foi criando até derrubar a União Soviética de lá, né, sobre o domínio polonês, né? Então é isso que eu estou falando. Eu acho que para a monarquia ser uma força política aqui no Brasil, tem que ter monarquia em cada partido, inclusive os independentes, para a gente levar em todos os partidos a nossa ideia. Essa é a minha opinião. Eu acredito nas abelhinhas operárias mais importantes. Eu acho que o nosso parlamento, ele reflete, e o nosso executivo, assim como os diretores de uma empresa, eles são reflexo dos colaboradores, o nosso parlamento e o nosso executivo, ele é um reflexo da nossa sociedade. Então, eu acredito que somos nós, as abelhinhas, que acreditando nos valores monárquicos, isso é o mais importante. E isso vai naturalmente refletir em parlamentares que pensem, poxa, está fazendo falta o poder moderador. Poxa, que falta faz um país ter como valor a família, né? É claro, Estado laico aqui no Brasil não tem como você falar agora todo mundo vai ser católico, não sei o quê. E também, eu não sei se eu sou muito a favor disso, sabe? Mas a gente tem que respeitar a religião das pessoas, né? Mas não tem como a pessoa ter uma religião, né, e ela ter a religião só na igreja dela. Ela acaba levando os valores da religião dela para onde ela for. Então, assim, eu sou cristã, então, se eu estou no meu consultório, eu não tenho como afastar, entendeu? Onde eu estiver, é a minha religião, né? Tá aqui comigo o tempo todo. Não tem como mudar isso. E esse tipo de situação é que ainda gera confusão, né? Mas, poxa, por exemplo, eu sou um bandista, então a monarquia vai acabar com a Umbanda no Brasil? Não. Poxa, quando começou a Umbanda no Brasil? Quem que estava aqui como que era o Brasil? Como é que chamava o Brasil? República Federativa ou era Império do Brasil, né?
Então, esse tipo de situação gera dúvida, a questão das famílias homoafetivas, né, também gera dúvida. Esse tipo de situação que a gente precisa trabalhar e esclarecer para que o movimento monárquico ganhe força, né? Quais são os valores que a monarquia realmente defende? O que é tão Sim, importante? É a família? É a pátria, a nossa soberania? A família, sobretudo, né? É isso. ó, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, o que Dom Bertrand e Dom Luís sempre fala, caso a monarquia seja restaurada, eles falam assim, eles querem uma Constituição de 1824 atualizada. Uhum. Exatamente isso, ou Simples. seja, a Constituição de 1824 tem somente 24 páginas A4. A nossa Constituição atual tem não sei Uhum. quantas mil páginas e quantos mais alterações. É isso, e lá Emendas. fala, Uhum. exatamente, lá 24 páginas A4, só, de lá, só da frente, tá? Não é frente e verso, 24 páginas. Essa é o tamanho da Constituição de 1824. Ele quer uma Constituição atualizada, onde aquela Constituição de 1824 tem direitos e deveres. Essa Constituição de 1984, que é a nossa atual, tem muito 88. direito que deveres. Isso está errado. Se a gente está nessa situação caótica de sociedade, quem ajudou foi essa própria Constituição que a gente está sendo regida. Né? A gente tem que parar e É, pensar. é bem triste. Isso é bem triste. Teve um ministro do Supremo, não é desses 11 aí, é um anterior, que falou que aqui no Brasil contrato ninguém respeita, porque a nossa Constituição diz que não precisa respeitar. Quem é o corajoso que empreende aqui? Ou que vende qualquer coisa, qualquer serviço. Se ninguém vai respeitar o contrato, que garantia você vai ter? Nenhuma. Você vai na sua cara e na sua coragem, né? Então, assim, isso que eu acredito que faz mais falta, né? Assim, Doutora, eu tá tive picotando. oportunidade... Oh, tá Tá cortando? picotando. Tá. Mas vai falando, pode falar. Então, eu tive a oportunidade de ir para o único país laico lá no Oriente, né? Para a Turquia. Mas eles são laicos, né? Porém, eles têm forte o Islã e eles param lá todo aquele tempo para fazer as orações deles. Então, essa questão da religião, acho que não deveria ser motivo para as pessoas terem receio, né, da monarquia. Acho que não é por aí. Vê a Espanha, né? É que, na verdade, é o seguinte, o brasileiro, assim, ele não conhece a monarquia, entendeu? Enquanto ele manda essas dúvidas, né, enquanto ele vê que não é isso que foi ensinado na escola, não é isso que passa na televisão, que é a monarquia, ele vai ficar com receio, vai ter medo, não vão abraçar essa causa, tá? O deputado Paulo Martins, lá do Paraná, ele falou isso uma vez e eu dou toda a razão. Basta ter dois ou três Globo Repórteres e dois fantásticos explicando o que é monarquia, o brasileiro vira monarquista na hora. Entendeu? Explica como funciona. Basta três Globo Repórteres e dois fantásticos, já era. O brasileiro vira monarquista na hora. A monarquia é mais econômica. A máquina do governo na monarquia é muito mais econômica. Né? O pessoal fala, a gente vai sustentar uma família. Gente, pelo amor de Deus. Quem sustenta 5 ex-presidentes? Vai ler um pouquinho. A dona Leopoldina, o tanto de caridade, Dom Pedro chegou a vender joia dele várias vezes. Então, e essa história, antigamente, o pessoal acreditava que o nosso DNA, ele nascia zerado da memória, né? Que chama teoria da tábula rasa. Então, era aquela coisa, você nascia, sua personalidade, as suas memórias iam começar dali. Essa teoria caiu. Ficou provado que quando você nasce, você traz no seu DNA memórias.
E várias pessoas estudam isso. É muito legal. Foi quando caiu a teoria da tábula rasa. É bacana isso. E quando eu escuto, assim, o Dom Bertrand falando, quando eu vejo o Luiz Felipe, né, defendendo o Brasil, assim, com tanto amor, é uma firmeza elegante, né? Porque se eu tivesse que defender o Brasil em algum lugar, ia ser aquela barraqueira, não mexe com o meu país, Sim. né? Agora não, ele é aquela coisa elegante, né? Aquela coisa assim. Eles são mesmo. Diferenciados. É diferente, cara. Não, É concordo. diferente, é A diferente. criação foi totalmente diferente, sabe? Eles são preparados para assumir alguma coisa algum dia. Pode ser na mão Exato. dele. Pode estar ou filho, ou um tio, ou sei lá, um sobrinho neto vai assumir. Eles são preparados para isso. Isso É. foi um colega, a gente percebe a educação do mundo, né? Ó, o Pernambuco monárquico está perguntando o que a senhora tinha falado, quais são os motivos para a monarquia ser mais econômica? Ah, tem vários fatores para isso daí. Primeiro, porque eles, como poder moderador, eles impedem o desperdício. Uma das funções é essa, começa a não pautar, começa a perder eficiência na forma de gerir, eles têm esse poder de... né? Segundo, que quando o Brasil era império, não existia essa história de banquetes, né, que tem hoje, camarão de não sei quantos mil, vinho de não sei quanto, não tinha isso. Isso daí começou na República. Na época do Império, era tudo muito simples. O expulsar Pedro, o exército foi lá e queria dar não sei quanto mil de ouro para o Dom Pedro. O Dom Pedro falou assim, o Dom Pedro II, né? Isso foi votado? Quem autorizou me dar esse dinheiro? Não, não, a gente está te dando. O Dom Pedro falou, então não. Então eu não quero esse dinheiro. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do povo. Esse dinheiro é do Brasil. Então tem esse cuidado. Não Eu posso precisa ter acrescentar. eleição. Não precisa ter caixa para se eleger. Entendeu? A Sim. família não precisa disso. E eles têm a consciência. Vai ver onde é que mora o Dom Bertrand com o irmãozinho dele lá. Sabe? É diferente. É Eu vou diferente. acrescentar caso também aí, ó. No caso, ó, vamos lá. Como seria o salário do imperador? Primeiro, o imperador não teria salário, tá? Ou seja, o Estado pagando ele bonitinho. Numa monarquia, como funciona? O Estado dá uma dotação para o imperador. O que seria uma dotação? Vamos estipular, vamos dar 1 milhão de reais para o imperador por ano. Tá? Por ano. O imperador tem que se virar nesse 1 bilhão de reais por ano. Só que o imperador sabe que tem que cuidar do castelo ou da casa. O imperador sabe que tem que cuidar tudo que fosse referido à monarquia. Ele que vai ter que cuidar, não é o Estado. Tá? Então, a diferença é essa. O imperador tem que economizar o máximo possível os seus gastos para sobrar dinheiro, né, da sua dotação para ter os seus gastos pessoais. É diferente do presidente da República, onde o Estado paga o seu salário mensal, né, tem o seu cartão corporativo, independente de quem seja o presidente, né, e assim, e vai esbanjando conforme quer. Olha aí, vamos pegar o caso da Dilma, ela, né, dos ex-presidentes. Eu não sei qual que é o gasto do presidente, mas pelo menos no império ou numa monarquia, a gente sabe que ele tem uma dotação X no ano, ele tem que gastar X no ano. Ele vai fazer o máximo para gastar muito só para ele. Essa é a diferença. Eu sei que teve não sei se uma entrevista do Bolsonaro recente, né? Que ele mandou tirar o aquecimento da piscina, né? E cortou aquelas comidas chiques que tinha. Falou, foi no Gentili que ele falou, em 2019, exatamente. Que até o Gentili brincou com ele e falou assim: também, né, Bolsonaro? Pão com leite moça é baratinho, né? Pão com leite moça é baratinho, mas enfim. E os meninos lá do Palácio falaram que o gasto caiu absurdamente. Mas o Bolsonaro, ele é extremamente patriota, né? E ele é cristão. Então, assim, é aquela coisa, você não tem como... as máscaras caem. Quando você usa a sua religião, né, o Cristo,
para se promover, uma hora você vai escorregar. Sim. Por quê? Porque quem não usa é aquela coisa, é o valor da pessoa, é o que define toda a conduta da pessoa. Sim. É aqui, é na casa, é no trabalho, em todo lugar. Então, essa é a diferença, né? E ele... bom, mas enfim, alguém perguntou alguma outra coisa aqui também, se o exército é bastante republicano, Sim. Tá cortando? na bandeira nossa república. Tá cortando. Eu não entendi a pergunta. Alguém perguntou que o exército é republicano. Sim, né? Até a bandeira, o exército foi O exército exilou a família imperial, que só voltou Mas a quando... Marinha... Oh, desculpa, perdão. Eu Então, falei, só... o exército, mas a Marinha... Era a Marinha é monarquista. A Marinha, segunda melhor do mundo, na época do Dom Pedro. Tá? Então, e o exército não, o exército do Brasil, ele seguiu mesmo, né, para o movimento positivista, e a bandeira da República é basicamente o verde e amarelo dos Bragança e do Habsburgo, com a bolinha azul e o Ordem e Progresso, que é uma frase positivista. Exatamente. O Gabriel fez uma pergunta sucinta que todos os novos monarquistas sempre fazem. Quem seria o nosso imperador de hoje? Dom Luiz! Dom Luiz Gastão de Orleans de Bragança, da Casa de Vassouras. Tá? Dom Luiz, ele está com 81, 82 anos. Já sei que ele é velhinho, tudo bem. Aí tem o seu irmão, que é Dom Bertrand, aquele que a gente falou mais cedo, que é o principal porta-voz da monarquia. Vem depois Dom Antônio e Dona Cristine, que são os terceiros na linha. Depois e Dom Rafael. Hoje um vídeo sobre ele. Tá? Dom Bertrand, Dom Luiz é o seguinte, ele já é uma pessoa de idade, já não anda tal, e Dom Bertrand ele assume essa voz monarquista, né, oficial monarquista, né? E Dom Bertrand vai fazer 80, eu acho, ano que vem, e está indo agora, lógico que não por causa da pandemia, mas se voa, vai para Belém, vai para Fortaleza, vai para Porto Alegre. Inteiraço. Tá inteiro, tá voando em cima, explicando aquele sotaque dele em francês, o povo entendendo e vão embora e tal. Olha, Dom Bertrand, ó. Ele é demais. Eu conheci demais. Dom Bertrand, só não abracei porque eu tava suada. O Dom Bertrand é aquele caso. Eu conheci, eu vou falar para meus netos. Eu conheci o Dom Bertrand. Tá vendo se vem nessa foto aqui? Eu conheci ele. O vô teve... Nossa, então, eu tava até com o teste ergométrico marcado, eu cancelei, porque eu sobrevivi a conhecer Dom Bertrand, não infartei, tá bom. O coração tá bom. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Nossa, é uma felicidade que a gente vai levar. Vamos lá. Tiago Domi. Quando vai haver um movimento forte pró-monarquia? Esse movimento forte pró-monarquia, assim, Tiago, a minha opinião, a gente está nas redes sociais, estamos situados, né, o pessoal nos conhece, só que a gente vai se tornar força mesmo politicamente. Tá? Politicamente vai ter que começar agora. Vereador, prefeito, enfim, a partir de agora. Em 2022, aí sim que a gente tem que mostrar nossa força. Colocar o máximo possível no Congresso, ou é deputado federal, deputado estadual, deputado senadores, governadores, não sei, enfim, que leve a pauta monárquica. Aí sim, se a gente quer ser força, se a gente quer restauração amanhã, a gente precisa, em 2022, estar preparadíssimos para se tornar força política. Vai começar uma força pequena, concordo, mas é a partir de 2022, não tem outra escolha. Lembrando apenas que os parlamentares e os gestores são espelhos da sociedade. Então, as abelhinhas operárias são muito importantes. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conversar, explicar para as pessoas, mais forte a gente vai ficar. E alguém perguntou aqui o que vocês acham das pessoas que fazem chacota do Luiz Felipe, por ser chamado de príncipe. Olha, eu acho que fazer isso... eu nem consigo comentar, sabe? Porque a minha educação não permite.
a educação que mamãe me deu. E essa pessoa, o Luiz Felipe, ele é sensacional, sabe? Ele, para mim, ele tinha que ser urgente o presidente da Câmara dos Deputados. Tudo que ele fala é assim muito coerente. Ele é extremamente preocupado com o país, com a nossa economia, com a educação das pessoas. Os valores deles, eles são transparentes. Ele explica tributo de uma forma muito tranquila. O livro dele é sensacional, né? Eu recomendo o livro dele. Como o Brasil se tornou... Como o Brasil se tornou um país atrasado, uma coisa assim, né? Exatamente. Eu super recomendo a leitura desse livro. Então, fazer chacota de uma pessoa assim, tão educada, de uma pessoa que defende tanto, sabe, o sucesso da nação toda, ele quer o nosso bem. Sim. Então, a pessoa que faz chacota dele, o que eu posso falar de uma pessoa assim, sabe? Muitas pessoas ganham até a vida diminuindo os outros. E isso é muito triste. Né? A gente, não importa o que a gente faz da vida, assim, qual que é a nossa profissão. Meu pai sempre me falou isso é um valor na minha casa. O que importa é a gente fazer com amor e fazer sempre algo que reverta em coisa boa, não só para você, mas para quem está ao seu lado, né? Deixar o seu cantinho um pouquinho melhor. E tem gente que ganha vida fazendo o oposto disso, diminuindo os outros, sabe? E isso é muito, muito triste. É muito mais, eu defendo a liberdade. Então, a pessoa quer falar isso, quer fazer isso, liberdade de expressão, que eu digo. Ela faz, mas eu me reservo o direito de ficar triste por ela. De falar mal de um cara assim que é, sabe, tão coerente, que gosta tanto do país, né? E inclusive, ele tá lá defendendo, falando... ele é verdadeiramente a água mole, né? Batendo em um monte de pedra dura. E é isso, a minha sincera opinião, né? Eu opinião que quanto mais eles chamam de príncipe, melhor. Eu acho que o Luiz Felipe tem que apanhar mais. Quanto mais apanha, mais ela aparece. Então, porque eu já falei isso em outras lives. Hoje o brasileiro está percebendo não quem apanha, mas sim quem está batendo. O brasileiro está tendo outra ódio, né? Essa é a minha opinião. Quanto mais ele apanhar, mais ele vai ficar conhecido. Vamos pegar o caso clássico que tem aqui em São Paulo. Vamos lá. Ele estava para ser prefeito no PSL, ou a Joyce, certo? Aí o PSL é o feito pela Joyce, por quê? Aí já saiu na imprensa porque ele não queria o dinheiro partidário. Partidário para fazer a campanha de prefeito. Tá vendo? Ele apanhou da Joyce e apanhando a Joyce, que conheceu o fato por que ele perdeu essa indicação no PSL, aí mostrou que ele não queria o fundo partidário. O que o PSL fez? Vaza fora. Ou seja, ele saiu muito mais limpo do que entrou. Uhum. Entendeu? Então, por isso que eu falo, batem bastante no Luiz Felipe. Batem bastante, que é assim que ele vai ser mais conhecido ainda. Estou falando no caso, tá? Mas eu vou falar. Eu acho que essa família, a gente tem uma dívida afetiva, moral, a gente, país, com essa família muito grande, sabe? Sim. O fato de como aconteceu a situação da República, como eles tiveram que sair correndo, e o amor que eles sempre tiveram por isso aqui, que eu fico triste de ver bater. Em qualquer um deles, de chamar o Dom Luiz de velhinho, de falar do sotaque do Dom Bertrand, assim, isso me dá tristeza. Eu gostaria que a política não precisasse ser feita assim, né? Infelizmente, o meu mundo não é um mundo real, né? O mundo que eu gostaria. E existe essas coisas, né? Você bate, parece carne de segunda, você tem que bater bastante para ficar molinha, né? E eu gostaria que ele não apanhasse, porque eu não queria que batessem muito mais nessa família, sabe? Sinceramente. Eu acho que eles não precisam apanhar mais, assim, do povo brasileiro. Acho que o estrago já foi grande. Não, mas eu entendo do seu lado, mas assim, o brasileiro continua sendo brasileiro, monarquista ou republicano. O brasileiro é muito zoeira.
entendeu? Independente, ele é muito zoeira. Então, para você, assim, tipo, eu concordo com você, respeito com a senhora, respeito. Pode chamar de você mesmo. Você, pode chamar de você. Eu falo com respeito. Não, fica tranquilo. Mas assim, o brasileiro monarquista ou republicano sempre vai ser o brasileiro zoeira. Então, para ter essa família mais acessível, entendeu? Para ter essa família mais perto do nosso coração, vamos falar assim, a gente tem que colocar não no mesmo patamar do brasileiro, mas pelo menos assim, colocar essa família como herói. E assim, querendo ou não, nosso aspecto imaginário, a gente tem que ter a família do cristal crescer um pouquinho mais, ou seja, tem que ser, fazer a família ser mais familiar nossa. Então, fazer piadas, entendeu? Fazer piadas, eu acho que é do brasileiro. Vamos trazer, vamos chamar do Bertão tomar uma, entendeu? Fazer esse tipo de comentários, assim, pro brasileiro é normal, pelo menos ele vai saber quem que é o Bertrand, entendeu? Agora, o Bertrand lá longe, aquele senhorzinho que fica lá longe, não vai atrair o brasileiro, entendeu? É isso que eu tô falando, é nesse sentido. Trazer ele para ser o mais familiar possível. Vem cá, você já foi ao Museu Imperial de Petrópolis? Nunca fui. Mas, Nunca menino do céu, é demais. Não, eu tenho que ir. Você sabe, Petrópolis, além do Museu Imperial, tem a Casa do Santos Dumont. Então, assim, é uma cidade delícia de ir. Tem a fábrica da Boêmia, né? Ali, verdade. Assim, é um empreendimento de brasileiro, aquilo ali tem que conhecer, sabe? Tá bem bonito, tem o Museu da Cerveja. Adoro falar do Brasil, sabe? A gente tem um privilégio tão grande de morar nessa terra. Precisava, sabe, cuidar mais, assim. Cuidar com amor. É a preservação da história. É isso que até então a gente não tinha muito, agora está se criando esse respeito pela nossa história, né? A partir de agora, a gente está percebendo, pelo menos nacionalmente, né? Isso. Então, tem que partir para esse lado mesmo, né? Nossa, mais um dia. Não, quando eu for no Rio de Janeiro, eu tenho esse compromisso de ir na Petrópolis. Agora que eu vou ficar sabendo, agora que eu fiquei sabendo que eu vou ficar bêbado com a Boêmia. É muito bom, é muito bom. Você pode fazer todo o passeio ali a pé, né? E é gostoso porque ali a Casa de Petrópolis, lá o Palácio, né, Imperial, cara, é muito, muito, muito legal. Você ficar ali no jardim, sabe? E imaginando, assim, como é que eles andavam por ali. Ali é onde está a coroa, né? Tá Sim. lá. É tipo o forte do museu. Mas, para mim, a arquitetura do museu já é demais, sabe? E eu fiz o meu primeiro ano da faculdade, foi em Petrópolis. E eu morei ali atrás da catedral, que também é um lugar muito legal, numa casa verde que era um pensionato de freira. São Pedro de Alcântara? Isso, né? É isso. E a casa onde eu morei, que é atrás da catedral, uma casa branca e verde, ela funcionou até uns 4, 5 anos como um pensionato de irmãs. E antes de ir para a Igreja Católica, era a casa do JB de Petrópolis. Sabe quem é JB? Sim. Não. Eu morei onde deveria ser a senzala, mas como ele não tinha senzala, né? Era a cocheira dos cavalos. E, cara, era muito legal morar lá, sabe? Porque eu ficava assim, poxa, que privilégio que eu tenho, sabe? Foi um ano que eu morei ali. Eu morei ali 1 ano, só no primeiro ano da faculdade. Daí eu transferi para minha cidade, que é Santos, né? Onde também é a terra do JB também. Você vê como os Andrade Silva me perseguem, né? Ou eu persigo os passos deles. Mas é demais. Então, quando você mora em cidade assim, né? E cresce numa família que... criança na nossa época não tinha muita coisa que as crianças têm hoje. Então a gente tinha que conversar com o pai e com a mãe. Não tinha canal de TV, graças a Deus. Então meu pai, uma brincadeira que a gente fazia em casa, era meu pai pegava o almanaque Abril, abria numa página e ficava fazendo perguntas, né?
Então ele virava assim, capital do Nepal. E eu e minha irmã competindo, ver quem que sabia mais. E o almanaque Abril, ele ficava pela casa, assim. Então, de vez em quando, a gente abria e lia, né? Para responder as perguntas do meu pai. E Santos é uma cidade que tem muita história, né? Onde eu cresci. E às vezes o meu pai ia me levar em tal lugar, tal. E meu pai é assim, ele adora história, adora geografia. Então, você conversa com ele meia hora, você sai com a cabeça até explodindo, assim, pronto para prestar o vestibular, sabe? O Enem. E ele parava o carro, assim, falava, essa praça aqui, filha, esse aqui, dessa praça. Ele parava o carro. E ele falava assim, olha, a gente não estuda para prova, a gente não estuda no livro só. A gente tem que estudar na vida. E você estuda lendo placa, você estuda vendo coisa. Parava o carro e mostrava assim, esse cara aqui, ó, José Bonifácio, dessa praça aqui, essa praça, ele que ajudou o Dom Pedro I, a Dona Leopoldina, com a independência. Cara, eu tinha 10 anos. E meu pai contava desse jeito a história, sabe? Privilegiada, parabéns. Não, então era assim, é difícil você crescer num ambiente assim, né? E eu lembro quando teve o plebiscito, eu perguntei pro meu pai, você vai votar em quem, né? Aí meu pai, eu vou votar na monarquia. Mas pai, monarquia não é voltar para trás dele, não. É consertar o que está errado. Aí eu li um livro, Os 50 Erros da História. Esse livro é de um jornalista. Ele pega 50 fatos históricos e muda o fato para ver o que aconteceria, né? Então ele fala desde a Grécia, uma coisa, né? Ele mexe também com mitologia, assim, se Helena de Troia não tivesse fugido com o cara, né? O que teria acontecido? Mesmo sendo uma mitologia, o cara brinca com isso. E um dos capítulos é a Proclamação da República. E para esse jornalista, Trajano Filho, a Proclamação da República foi um erro histórico para o Brasil. E eu não comprei o livro por causa disso. Eu comprei porque, né, 50 erros da história. Eu falei, vou ler esse negócio aqui para ver o que tanto aconteceu. Então, não tem só de fatos históricos, né? Tem de mitologia, tem da Marilyn Monroe, tem do Elvis, né? O que aconteceu com Elvis. É bacana, é um livro legal. E lá, então, se você morar em São Paulo, né, e curtir história, Santos é um lugar legal de conhecer também, viu? Ali andar na Bolsa do Café, né? Poxa, tem um passeio de bonde, que o bonde era um meio de transporte importante em Santos. Meu pai ia para a escola, né, de bonde. E eles reformaram um bonde e fazem um passeio, assim, explicando todo o centro histórico de Santos, né? Daí a Igreja do Valongo, que é uma igreja importante que tem lá, tem uma parte igreja, uma parte museu. É muito bacana. Então, tem muita coisa para a gente ver por aqui, entender, né, quem foi Brás Cubas, como é que foi a situação do Porto de Santos, a Vila de São Vicente, né, que daí era mais raso, então o navio não tinha como atracar pertinho, daí descobriram o Canal de Santos, que é mais fundo, tudo isso. Então você cresce num ambiente assim, você vive um plebiscito com seu pai falando da monarquia. Aí você fica velhinha pensando, caramba, meu país podia ser tão melhor. De repente começa esse negócio de Instagram. E aí eu começo a ver uma molecada novinha falando em monarquia. Daí eu falo, não dá para desistir. Sabe, eu tô me sentindo numa corrida daquelas que eu não fui muito preparada, assim. Corrida de 10 quilômetros, eu corri 9 e minha perna tá falando, anda. Tem um monte de gente guerreira, assim, eu tô correndo ainda e eu vou correr os 10 quilômetros, né? E vocês estão me dando gás, assim, de falar, de sair com a minha bandeira na rua, mesmo que seja só eu, que tenha gente com a camisa da seleção brasileira. Essa pessoa não teve essa mesma criação que eu, né? Sim. Poxa, mas oxalá a gente consiga despertar na molecada a vontade de se apaixonar pela nossa terra, né? O Brasil ele foi muito privado dos seus heróis, tá? Sim. Foi muito
foi assim, foi a República inteira, aí foi criado Tiradentes, agora recentemente Zumbi, né, porque... Rapaz, Então, essa história do zumbi, tem um livro agora do Laurentino Gomes, serão 3 volumes, ele publicou o primeiro, chama Escravidão. Eu super recomendo, ele termina o livro falando do zumbi, né? É muito importante ler esse livro, pessoal, porque ele não fosforila, ele não é filósofo igual eu aqui, né? A Sara, né? Já trabalhou hoje, sextou e tá aqui conversando de monarquia. Ele foi nos documentos, sabe? Sim. O cara fez um levantamento. Para escrever esse volume foram 3 anos. Ele foi para Portugal, ele foi para África, sabe? E ele foi ver, assim, porque uma coisa é te contarem, outra coisa é você ir lá conferir. E gente, isso faz toda a diferença. Porque a história, como ela muda, como a gente é campeão em telefone sem fio, né? E aumentar. Uns aumentam, uns diminuem. Esse que é o problema. Então, na dúvida, veja, sinta. Vai ver direitinho, vai ver. Alguém perguntou se tem grupo no Maranhão. Eu não conheço o grupo monarquista no Maranhão. Eu conheço no Ceará. Aliás, o Maranhão é lindo, os Lençóis Maranhenses. Você conhece os Lençóis Maranhenses? Lençóis, não, filha, agora eu tô onde? Tá indo Fortaleza agora. Menino, Fortaleza é uma beleza. Tem um grande amigo meu lá, o Elias. Nossa, ele é uma gracinha. E tem um monarquista lá, o Emanuel. Ele é Francisco, acho que tá FCO Pires. Eu mando o contatinho dele para você. É super monarquista lá de Fortaleza. Aqui eu não vou embora, mas assim, quando chegar mais próximo, eu vou me preparar quanto a isso. Fevereiro, né, que tá programado aqui. Menina, é muito legal. Ali, aquela região, Piauí, né, de um lado Maranhão, do outro lado Ceará. Menino do céu. Eu atravessei de carro, aluguei um carro, atravessei o litoral do Piauí, que é curtinho, são 60 quilômetros, porque eu ia na última praia, na divisa do Ceará. Mas as roças lá são tão lindas, porque o Piauí tem muita água, que eu fiquei olhando plantação de melancia, de arroz, me perdi, fui parar lá no sertão do Ceará, olhando roça, porque é rápido, né? Eu adoro dirigir e fui indo. Aí, quando eu liguei o GPS... eu vi que eu tava no Ceará, daí volta tudo de novo, né? Perdi a praia, mas lindo, lindo. Eu imagino, eu vou ter que conhecer. No Nordeste só conheci só Recife, agora vou para Fortaleza, eu tenho que conhecer, né? Assim, e principalmente, tem que conhecer, conhecer os marqueses aí também. Bruno, em São Paulo, aqui ó, perguntando se em Jundiaí, São Paulo tem. Em São Paulo tem. Pelo próprio Instagram você consegue achar, tem encontro monárquico. Eu vi alguém publicou que vai ter um encontro monárquico, né? Online. Foi você virtual, que não tem informação ainda quando vai ser, mas muito bom. Acho que a gente tem que participar, ouvir o Dom Bertrand. Tem também uma loja que é a Von Regio, né? Que eu vi que você está com a camisa da Von Regio. Eu quero mandar uma ideia para eles, muito boa. Porque se o Vitor não tiver aí por aí. Eu vi a bandeira do Luiz Felipe lá da época do Império. E ela é costurada. O verde, o amarelo é costurado. Eu queria muito que fizessem uma bandeira reproduzindo aquilo ali, sabe? Não precisa ser gigante igual a do Luiz Felipe, mas é costurada. Sim, sim. Falando? Nossa. Sim. Imagina. De repente o cara tá assistindo a gente aí. Vamos ver se ele escuta essa ideia aí. Vamos lá. Imagina agora, ele fez umas camisetas lindas, hein? Essa daí. Grupo do Marim. Pensa na qualidade da camiseta, gente. E outra coisa, olha, tudo que a gente faz, gente, é com carinho. Não sei se você já teve a oportunidade, mas é com carinho, um amor. Você percebe um tato, não posso falar, de amor ao trabalho, manda uma carta, da toda a história. Gente, é muito legal. O meu presente de Natal eu já sei que vai ser da Von Regio, que eu mesmo que vou me dar. Beleza aí, tá vendo? Tá vendo?
Mas você sabia, eu tenho um paciente que ele é adolescente, né? Ele agora é adolescente, mas ele é meu paciente desde que é bebê. E ele é filho de uma grande amiga minha. E ele é meio superdotado, sabe? Ele deu um pouquinho de trabalho por ser superdotado. Sim, inteligente. Não, mas demais. Muito fora da curva. Muito fora da curva. E sofre, né? Porque não tem que conversar, só com adulto, daí fica meio isoladinho e tal. Enfim. Mas, menino, esse garotinho adora falar de monarquia comigo. Muito legal. Ai, que beleza. E ele, quando ele dispara pra falar, ele é um barato, assim. E ele me dá aula do Império. Sério mesmo. O cara é sensacional. Muito bom. Não, isso é ótimo. Isso é o que está acontecendo. Essa nova safra de monarquistas que a gente precisa tanto. Né? Precisa para algum dia lá chegar a restauração. Né? Doutora, eu vou ter que, já a gente já está encerrando nossa live aqui, tá? Então eu vou começar a despedir, porque falta exatamente 2, 3 minutos, eu vou começar a despedir aqui. Agradeço, muito obrigado pela nossa live. Finalmente a gente está conversando pessoalmente, mesmo que virtualmente. Ai, eu adoro ouvir você falar, cara, acho muito legal, isso me dá um ânimo, sabe? Nossa, muito bom, muito bom. Não, eu agradeço por esse excelente bate-papo, tá, gente? Muito obrigado. E, gente, eu vou despedindo aqui do pessoal aqui também, aqui do Instagram. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá, gente? Um grande abraço. E Ave Império e salve Dom Luiz. Um grande abraço. Tchau, grande abraço. Ave Império. Tchau. Tchau, Ave Império. Tchau, gente.